Livro Quem tem ouvidos, ouça. Lições de Sardes em Apocalipse. Os antecedentes. Parte 1. Pedro Dong. Capítulo 3. Tema desta semana: a raiz da decadência da Igreja. A perda do primeiro amor. Meta de hoje: leitura das páginas 40 a 44. Deus faz sua obra por meio da palavra. Em relação ao rei de Israel, o Senhor disse: quando se assentar no trono do seu reino, escreverá para si um traslado desta lei no livro, do que está diante dos levitas sacerdotes, e o terá consigo, e nele lerá todos os dias da sua vida, para que aprenda a temer o Senhor seu Deus, a fim de guardar todas as palavras desta lei e estes estatutos para os cumprir. Isto fará para que seu coração não se eleve sobre os seus irmãos e não se aparte do mandamento nem para a direita nem para a esquerda, de sorte que prolongue os dias do seu reino, ele e seus filhos no meio de Israel. Deuteronômio capítulo 17, versículo do 18 ao 20. O traslado aqui é uma cópia da lei que o Senhor deu por meio de Moisés. Como vimos, o rei deveria ter essa cópia em mãos e lê-la todos os dias. Um rei do povo de Deus teria de governar bem a nação que lhe fora confiada, pois representava o próprio Deus. Ele era delegado por Deus para governar sobre seu povo, mas não tinha liberdade de fazer sua própria vontade, pois o que tinha de prevalecer era a vontade do Senhor. E como o rei conseguiria fazer isso? Tendo consigo a palavra de Deus, lendo-a todos os dias, como determinado. Em suma, essa palavra lida diariamente daria capacidade ao rei de temer o Senhor e guardar seus mandamentos. Como vimos no Novo Testamento, a palavra se fez carne e habitou entre nós. Por isso fomos grandemente abençoados. Precisamos somente crer naquele que Deus enviou para realizar sua obra. João 6:29. Quando cremos em Jesus, a obra de Deus é feita em nós e por meio de nós, para cumprir sua vontade, suprir o homem com sua vida. Por isso Jesus é o pão da vida, é o alimento para nos suprir. Versículo 57. Ao dizer que é o pão da vida, Jesus se refere ao fato de nos alimentarmos de sua palavra, que é espírito e vida. Versículo 63. Querido leitor, você consegue compreender a importância da palavra como alimento? Você crê que o Filho está no Pai e o Pai está no Filho? Crê que quando Jesus estava na terra, era o Pai que fazia a obra por meio dele? João 14:10. É isso mesmo, Jesus era o portador da palavra de Deus e não falava por si mesmo, o que prevalecia era a vontade do Pai. Podemos ver isso no capítulo 5 do Evangelho de João. Eu nada posso fazer de mim mesmo, na forma porque ouço, julgo. O meu juízo é justo, porque não procuro a minha própria vontade, e sim a daquele que me enviou. Versículo 30. Em seu viver humano, Jesus não fez nada de si mesmo, pois não buscava a sua própria vontade, mas a vontade do Pai, tornando-se assim um modelo para nós. Diante disso, devemos dizer: Senhor, eu quero ser simples, quero ter um espírito humilde e arrependido. Mesmo depois de servir muitos anos na igreja, não podemos enganar-nos achando que temos capacidade de servir a Deus. Se isso estiver acontecendo, fique alerta, você perdeu a simplicidade. Por isso precisa arrepender-se, voltar às práticas das primeiras obras e orar. Senhor, eu nada posso fazer de mim mesmo. Eu dependo de Ti e de Tua palavra. Deus fala por meio do Filho. Em Hebreus vemos que outrora Deus falou muitas vezes e de muitas maneiras por meio dos profetas. Hebreus 1:1. Na criação, Deus apenas falou e tudo se fez. Salmo 33:9. Isso mostra que a obra de Deus é feita pela palavra. Não precisamos pesquisar muito para compreender isso. Basta ver como Deus criou todas as coisas. O livro de Gênesis mostra que ele simplesmente disse: haja luz e houve luz. Gênesis 1:3. Não cremos na teoria que defende que o universo teve origem a partir de uma grande concentração de energia que explodiu, formando tudo o que existe. Na verdade, cremos que essa energia é o próprio Deus e o que faz a energia se tornar matéria é a palavra. Mais uma vez, vemos o poder da palavra de Deus.
No início da Epístola aos Hebreus, lemos que nestes últimos dias, referindo-se ao Novo Testamento, nos falou pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Hebreus 1:2. Vemos, portanto, que Deus fez o universo por meio do Filho e o constituiu herdeiro de todas as coisas. Os versículos dessa epístola confirmam que a palavra é o Filho de Deus. Jesus é reconhecido por sua palavra. O Filho fez a obra do Pai por meio da palavra. A palavra do homem Jesus era a própria palavra de Deus fazendo sua obra na terra. Foi para isso que Deus o enviou. Ao tomar a forma humana, Jesus se tornou uma figura conhecida pelos discípulos. Ele não era um homem fisicamente atraente, pelo contrário, parecia uma raiz de terra seca. Isaías 53:2. No entanto, seu valor estava na palavra que saía de sua boca. Quando morreu e foi ressuscitado por Deus, o homem Jesus adquiriu outra aparência, um corpo de ressurreição, e aquele que o seguiam não o reconheceram, mas sabiam quem ele era por causa da palavra. Por isso podemos afirmar que o poder está na palavra de Deus. Isso é ilustrado no Evangelho de João. Logo após a morte de Jesus, Pedro levou alguns discípulos para pescar. O Senhor já havia ressuscitado, mas não tinha aparecido ainda. Eles foram pescar porque estavam sem direção e preocupados com a subsistência. Contudo, mesmo sendo exímios pescadores, nada apanharam naquela noite. Então Jesus apareceu e perguntou-lhes: Filhos, tende aí alguma coisa de comer? Responderam-lhe: Não. Então lhe disse: Lançai a rede à direita do barco e achareis. Assim fizeram e já não podiam puxar a rede. Tão grande era a quantidade de peixes. Aquele discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: É o Senhor. João capítulo 21, versículos do 5 ao 7. Sabe por que João descobriu que era Jesus? Por causa da palavra. Mediante o cumprimento do que Jesus falara, João imediatamente o reconheceu. Na ocasião em que caminhou com 2 discípulos para Emaús, Jesus também foi reconhecido por causa da palavra. Depois de algum tempo ouvindo o Senhor, reconheceram-no e disseram um ao outro: Porventura não nos ardia o coração quando ele pelo caminho nos falava, quando nos expunha as Escrituras? Lucas 24:32. Semelhantemente, aqueles discípulos não reconheceram de imediato, porque Jesus apareceu com o corpo glorificado. Conforme andava e conversava sobre os últimos acontecimentos, Jesus disse aos discípulos: honestos e tardos de coração, para crer tudo o que os profetas disseram. Lucas 24:25. Você sabia que o fato de não crer nos profetas de Deus nos torna nécios e tardos de coração? Por isso temos de ser simples e não questionar nem analisar a palavra profética. Devemos simplesmente crer. Dessa forma seremos abençoados. Os discípulos que caminhavam para Emaús conheciam as Escrituras, mas não tinham a revelação da palavra. Entretanto, à medida que o Senhor falava, a palavra lhes ardia no coração, pois, como já falamos, Jesus era a própria palavra. Essa é também minha experiência. Meu coração arde como fogo por causa da palavra. Portanto, hoje, assim como naquela época, o Senhor continua falando. Não temos sua presença física, mas a palavra nos traz sua presença e poder para executar a obra de Deus.